A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E estamos aí dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2021. Neste trimestre estamos aí estudando o tema Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E hoje, meus amados, dando aí prosseguimento a esses estudos escatológicos, né, que estamos estudando nesse trimestre, hoje vamos estudar aí a lição de número 6, que tem como título A Grande Tribulação, né? O período aí em que Deus vai trazer juízo ao mundo, né? Bem como a Israel, né? Então nós conhecemos e definimos aí teologicamente de grande tribulação. Existem também outras expressões no Novo Testamento, né, como o dia da ira ou a ira vindoura. No Antigo Testamento também, a expressão aí grande tribulação não aparece, mas ela é entendida que as ocorrências de o dia do Senhor, o tempo da angústia de Jacó, ou então o dia de trevas, o dia da vingança do nosso Deus, dentre outros termos, corresponde aí a esse período aí de grande tribulação. Deus utilizará, queridos, esse período de grande tribulação como um chamado, né, para os judeus reconciliarem-se com o Senhor. E também todos os que habitarem na terra sofrerão esta ira divina, por causa das suas más obras, né? Todavia, meus amados, também aí terão a oportunidade de conversão. Vai haver conversões aí no período de grande tribulação. Os profetas mencionaram de maneira intensa as dores terríveis que serão suportadas por Israel e pelo mundo nesse período, quando aquele que está sentado sobre o trono, que é o fogo consumidor, intervir no curso da história do mundo, castigando-os. Jesus falou também que será aí um sofrimento, né? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Mas não com o interesse aí de amedrontar as pessoas, né? Fazendo-as desesperarem-se ante as expectativas dos castigos vindouros. Mas sim apenas de alertar de que haverá sim um fim para todas as coisas e as pessoas serão castigadas pelos seus atos aqui na terra. O texto do dia da nossa lição, meus amados, se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 21, que diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A síntese da lição destaca que a grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. Os objetivos da nossa lição de hoje é compreender a realidade da grande tribulação, evidenciar o propósito da grande tribulação e explicar quando acontecerá aí este período de grande tribulação, né? A introdução da nossa lição diz assim: na lição deste domingo estudaremos a respeito do período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história da humanidade, a grande tribulação. Contudo, a Igreja do Senhor não estará mais neste mundo. A grande tribulação será um período de tribulação e aflição para aqueles que não foram arrebatados para se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo nos ares. O ponto 1 aqui da nossa lição destaca a realidade da grande tribulação. Queridos, enquanto que a igreja está ali nas bodas do Cordeiro, né, participando do grande banquete, que durará aí 7 anos de festa, né, juntamente ali com o tribunal de Cristo, a população mundial que ficou aqui na terra sofrerá os juízos de Deus por 7 anos. Especificamente falando, queridos, a tribulação, como um elemento escatológico, consiste de 2 períodos para os que ficarem aqui na terra, tendo aí 3 anos e meio de duração cada um. O primeiro, conhecido aí simplesmente como tribulação, e o segundo, conhecido por grande tribulação.
que será a pior fase. Estamos falando do pior momento para a humanidade em todos os sentidos. No aspecto espiritual, a humanidade viverá em uma grande apostasia, que avançará aí a passos largos enquanto os dias vão se passando. Em relação à paz, que hoje tanto almejam, ela em determinado momento, podemos dizer assim, poderá até ser sentida. Contudo, queridos, como uma fumaça que aparece e se dissolve no ar, ela será arrebatada com grandes e contínuos juízos e perseguições sobre todos, principalmente para Israel. A grande tribulação ainda é ferramenta de debate aí diante de algumas escolas de estudo escatológico. Muitos acreditam que esse período não acontecerá, afirmando que não existe amparo bíblico para este evento. Outros já afirmam que vai ocorrer com a presença da igreja durante os anos de sofrimento, e que a noiva do Cordeiro será preservada no meio desse duro período, Contudo, queridos, estamos falando de um período real, que não está destinado à igreja, pois o objetivo e propósito é outro. Há quem diga que a expressão grande tribulação não se encontra na Bíblia. Certamente, meus amados, é porque essas pessoas leem pouco as Escrituras. E sendo assim, é difícil encontrarem a dita expressão escatológica. Em Mateus 24, 21 está escrito: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, está escrito: responde-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, como que não está escrito na Bíblia a expressão grande tribulação? O ponto 2 da nossa lição, o propósito da grande tribulação. O período da grande tribulação tem como um dos objetivos, os termos da profecia do profeta Daniel, promover a restauração espiritual de Israel. Isso, porém, será precedido de muita destruição e de muita dor. Os hebreus serão peneirados durante a grande tribulação, e isso lhe quebrantará a dura cerviz. Israel será o alvo principal da perseguição do anticristo e dos seus aliados, que marcharão furiosamente a fim de destruir os filhos de Jacó. O texto bíblico nos apresenta que será aí um período difícil aí para os judeus. Eles sairão para o deserto, onde serão guardados por um período. Passado esse determinado tempo, próximo ao retorno de Cristo da sua glória, Israel então passará por um momento de dor e de sofrimento. Então, os judeus clamarão por socorro e o Senhor aparecerá no céu e trará escape para eles. Será então nesse momento que Israel será purificada e receberá o Espírito Santo em seu coração, cumprindo-se assim a profecia de Ezequiel. E não somente sobre Israel cairá o juízo. Toda a terra estará sendo julgada. O sofrimento será inimaginável. Muitos procurarão comida e para ter acesso a ela deverão ter aí em seus corpos o número da besta. Outros fugirão de um lado para o outro, buscando aí desesperadamente refúgio, mas não o encontrarão. Ai daqueles que ficarem aqui na terra no período da grande tribulação. Na grande tribulação não haverá distinção entre grandes e pequenos, pois todos aqueles que aqui ficarem estarão sujeitos às mesmas penitências. Nesse período, as grandes riquezas para nada servirão. Os grandes poderes serão implodidos a nada.
Os grandes palácios serão ruínas. Tudo se desfará ante ao julgamento da humanidade. O ponto 3 da lição: quando acontecerá a grande tribulação, né? Então, dor e sofrimento, né, destruição e perseguição são elementos que correspondem aos acontecimentos daquele tempo, do tempo desse período aí da grande tribulação. Esse período será aí o mais duro enfrentado pela humanidade. A apostasia estará ali em níveis absurdos, bem como que a atividade maligna estará fora de controle. A perseguição contra Israel e os santos será algo inimaginável, e a destruição que lhe será imposta será incalculável. Muitos dividem-se quanto ao real momento que acontecerá o período tribulacional da humanidade. Contudo, queridos, podemos afirmar biblicamente que será após aí o arrebatamento da igreja, evento desencadeador dos acontecimentos relativos aí à segunda vinda de Cristo. Então, qual que é a base bíblica para afirmar, né, que a grande tribulação ocorrerá após o arrebatamento da igreja? Vamos lá? Primeiro, a Bíblia é categórica ao afirmar que a igreja não está destinada à ira futura, ou seja, à grande tribulação. E estes textos você encontra lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1 e 10, capítulo 5, versículo 9, e também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Segundo, não existe menção bíblica da igreja durante o desse período tribulacional. Aqueles que apontam Mateus 24 e Apocalipse 12 como fundamento, o fazem espiritualizando aí um texto que fala claramente sobre outros aspectos ou outros povos. Por fim, a Bíblia afirma que existe algo, né, que detém a apostasia e o aparecimento do homem do pecado, né, ou o anticristo. E analisando esse texto que se encontra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, nós entendemos que aquilo que detém esse aparecimento é a atuação dinâmica e poderosa do Espírito Santo na Terra. E quem é um instrumento de atuação do Espírito Santo? A igreja. Portanto, arrancada a igreja aqui da terra, no arrebatamento, a atuação do Espírito Santo vai acabar também essa atuação do Espírito Santo na igreja, deixando assim então livre o caminho para o aparecimento das hostes malignas que governarão no período tribulacional. Não há língua, nem dialeto, que descreva ou tente explicar aí o capítulo mais tenebroso da história da humanidade. O dia do Senhor atingirá terrivelmente aos que ficarem na terra. O próprio Senhor Jesus nos adverte, como também advertiu os seus discípulos, sobre o tempo da tribulação sobre a terra, a ponto de serem abreviados estes dias, pois se não fosse assim, nenhuma alma seria salva. Como está escrito lá em Mateus 24, 22, assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Queridos, passando ou não pela grande tribulação, todos os seguidores de Jesus sofrem aí tribulações em suas vidas. Mas quem se mantém fiel até o fim será recompensado. O mais importante que nós precisamos saber é que Jesus voltará e a tribulação passará. Não precisamos ter medo, porque Deus nos protege em todas as situações. Todo o sofrimento, meus amados, um dia terá fim. Basta permanecer fiel a Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.